Então agora vou começar a falar dos florais. Eles foram canalizados por Edgar Martins, né? E é diferente de qualquer outro sistema, né? Que já foi canalizado, tá? Então a gente vai fazer a sintonização, né? Na quinta-feira. E aí o que acontece? Vocês vão poder depois estar iniciando pessoas também, tá? Então, o que acontece? A doença ela é resultado de conflitos entre a alma e a mente. E ela jamais será erradicada por meio de esforços mentais. Ela jamais será erradicada, exceto por meio de esforços mentais e espirituais, né? Então, a doença ela só ocorre quando a alma e a mente elas estão em conflito e a gente tem, né, processos mentais e espirituais que podem estar ajudando a harmonizar tanto a mente quanto a alma. Então, esses florais, eles têm esse intuito, né, de estar trabalhando isso, né? Como a gente já sabe, o nosso pensar, né, o nosso pensar, sentir, as emoções que a gente sente, ela vai estar muito pautando como, né, o que a gente vai estar tendo, qual vida que nós estamos criando, qual saúde física nós estamos tendo, né? E aqui tem uma outra frase que eu achei muito boa, que doenças reais e básicas no homem são certos defeitos como orgulho, crueldade, ódio, egoísmo, arrogância, instabilidade e ambição. Tais defeitos é que se constitui a verdadeira doença. E a continuidade desses efeitos, se persistirmos nele, ocasiona no corpo efeitos prejudiciais que conhecemos como enfermidades. Então, sempre que a gente tem um sentimento negativado, né? Quando a gente está plasmando o negativo, a gente está criando uma doença para a gente de alguma forma, né? E a gente trazer esse conhecimento assim, é fácil ter esse conhecimento, é difícil a gente controlar às vezes o pensamento, né? Porque a gente ainda sente raiva, a gente ainda sente tristeza, né? Sentimentos que não são elevados, né? Então, né? Como que a gente pode resolver isso, né? A humanidade ela está nessa constante evolução e quebrando paradigmas, né? Então, quando a gente começa a pensar que a gente tem o poder de pegar um copo com água, né? E nesse copo com água, a gente vai canalizar uma energia curadora. E essa energia, ela vai se propagar no corpo de outra pessoa, trazendo um benefício. Isso já é uma evolução, se vocês forem pensar. Que há muito tempo atrás ainda não nem se cogitava nessa ideia e hoje se cogita isso, né? E aí a gente vai descobrindo que temos a capacidade curativa, né, de estar fazendo esse processo funcionar. Isso há muitos anos atrás era irreal, né, tido como irreal, e hoje cada vez mais as pessoas aceitam isso, né? Então a gente está vendo aí uma mudança de paradigmas. E essa mudança de paradigmas, ela como é que ela faz? Ela cria, né, possibilidades aí da gente estar se desenvolvendo, né, desde o autoconhecimento, a autocura, e isso é muito benéfico, né? Então, vamos ver aqui, ó. Os florais etéricos são da mesma forma. Queremos trazer a informação, luz e diversas partes dos setores da humanidade. Simplicidade e praticidade, e queremos trazer é o que queremos trazer. Existem muitas teorias e técnicas, mas vamos para a prática. No novo milênio, aquilo que mostrar resultado será propagado. Edgar Martins. Então, quando ele criou esses florais etéricos, né, ele queria propagar essa cura de uma forma simples e prática, né? E quando você tem uma água que você canaliza a energia ali, que você não precisa manipular,
nada que seja caro, né? Você tá trazendo praticidade ao sistema de cura e simplicidade. E isso foi o intuito dos florais etéricos, né? Vocês já fizeram os florais etéricos pleidianos e arcturianos, né? E esses são os femininos, né? Então, qual é o objetivo dos florais, né? Ele vem atuar nesse plano trazendo o equilíbrio, né? O equilíbrio que, na verdade, o corpo, quando ele está bem, ele está sem enfermidades, e quando ele está em excesso, ele cria desequilíbrios emocionais e mentais, né? E canalizando essa energia, é possível fazer que estes florais, tanto presencial ou à distância, né? Você crie, né, através de um comando mental, né? Você cria um remédio energético que permite o equilíbrio do corpo, mente e espírito, né? Como nós já sabemos, os florais, né, eles possuem infinitas possibilidades, né? A gente já viu, a dosagem ali continua a mesma, tá? Uma colher de sopa 3 vezes ao dia, ou uma colher de café 3 vezes ao dia, se for criança. Adulto é uma colher de sopa, tá? Uma vez ativado, você não precisa, ele tem prazo indeterminado, né? E que o tratamento deve durar no mínimo 3 semanas ou no máximo 3 meses, tá? De um mesmo floral. Agora a gente vai falar um pouco a gente vai começar aqui, ó. Os florais são a combinação dos florais etéricos de renascimento com as energias dos florais etéricos kármicos focado para a mulher, tá? Os primeiros florais que a gente vamos falar se chama AVM, tá? Então, são os florais que devem ser tomados em uma única dose por dia, por sua força de ação, tá? Então, o primeiro floral, que é o AVM 0, ele fala da limpeza emocional da vida uterina, sentimento de rejeição dos pais, tentativa de aborto, rejeição da família, falta de conexão com a realidade terrena. Este processo floral trabalha situações descritas acima e é um poderoso ansiolítico que limpa o sentimento de culpa e carência. Então, esse primeiro floral, AVM0, né, são os florais que eu sugiro a cada uma de nós tá tomando esse floral, né? Os AVM, a gente está passando, claro, é legal você ativar, né? Tomar um floral para sentir a energia, né? E mesmo que vocês não tenham questões dos quais está mostrando o floral, né? A gente está ativando esse floral para conhecer a energia, o poder de cura, né? Esse AVM0, como ele é um poderoso ansiolítico, eu vejo que é muito interessante para todas as mulheres que vêm a tratar com a gente, né? Vocês vão ver que esse floral, ele é muito necessário, assim, né? Ainda mais com essa ansiedade que as pessoas têm, né? E nós mulheres queremos fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito necessário. E eu acho muito importante quando ele fala que ele trabalha, né, o sentimento de culpa e de carência, tá? Limpeza emocional da vida uterina, né? Então, o que acontece? Muitos bebês, né, quando nasceram, né, foram gerados fora do casamento, então a mãe era solteira, algumas questões, né? E que de apreensão da mãe, isso passa para o feto, né? O feto, ele sente uma rejeição, ele sente uma apreensão. E é engraçado que a gente pode, quando trabalha, né,
o adulto, a gente vê que eles têm crença como eu vim para o mundo e atrapalhei a vida da minha mãe, eu aprisionei o meu pai, né? É como se o nascimento deles, ao invés de ser uma bênção para os pais, fosse uma maldição, né? E isso é muito visto quando o bebê foi gerado, não foi gerado numa situação assim de planejamento, né? De ser esperado e querido. E se você for pensar, a maioria de nós fomos gerados assim no susto, né? Não foi os pais que planejaram e pensaram, ah, não, agora queremos engravidar, não sei o quê. E aí esse medo, né? Esse medo que a mãe passa, desse questionamento se vai dar certo ou não, é isso que a gente tem que limpar, né, da nossa vida emocional uterina. E eu acho isso muito importante. Rejeição da família também, né? Dependendo do contexto aí dessa criança foi gerada. E sentimento de rejeição dos pais. Aí, esse floral também ele pode ser indicado, né, para quem também teve rejeição do... Como é que é? Depressão pós-parto, né? Então, esse floral ele também pode ser indicado, tá? Então, esse é o primeiro floral e ele vai estar atrelado aí à limpeza do emocional de toda a situação até a sua geração, né? Então, é um floral que todo mundo poderia utilizar porque as questões são semelhantes a todos. O próximo floral é o AVM1, né? É a limpeza de todo e qualquer trauma na infância, né? Então, seria o floral de traumas infantis, de pequenas coisas, né? Porque uma criança, né? O que é trauma, né? O trauma não é a situação que ocorre em si, e sim o que é a resposta que você dá a ela, né? Uma situação pode ser muito traumática para uma pessoa, mas para outra pessoa pode ser algo que ela consiga digerir facilmente, então não é traumático, né? Na verdade, o trauma não é definido pela pessoa, não é definido pela situação, e sim pelo como a pessoa está enxergando aquilo, né? Então, nós temos aí, né, os traumas de infância aí, que são as pequenas coisas que nós, como criança, entendemos de uma forma inadequada, né? É muito engraçado que quando a gente é criança, a gente enxerga tudo como rejeição. E talvez nem tudo que a gente, quando criança, enxergou como ser rejeitado, né, seja rejeição, né? Pode ser que a criança, quando falou não para ela, por algum motivo, ela enxergou isso como rejeição, mas na verdade só não era possível dar aquilo naquele momento, né? Dar uma atenção, dar um brinquedo. E aí nós, crianças, enxergamos como rejeição, né? Então limpar esses sentimentos que às vezes a rejeição está muito na nossa cabeça também, né? De como a gente está enxergando ali o mundo. Então, esse é um floral também bem indicado. E o outro floral, né, é o AVM2, que é a tentativa ou abuso sexual. Então, por si só, ele já explica o que é esse floral, né? A gente sabe por estudos que a tentativa ou abuso sexual da criança, né, ela é dada pelos próprios familiares. Então, você limpar esse sentimento aí é bem importante, porque na cabeça da criança, né, que a criança que tinha que ser protegida por alguém, e aí essa pessoa ela é a primeira, né, a estar fazendo algo com a criança que não é algo que não é proteção, né? Então, abuso de capaz aí, né?
E aí, como esse adulto encara aí, se ele esperava proteção e depois enxerga que não teve proteção dessas pessoas, né? Como é que ele enxerga isso, né? Para a vida para frente, né? Ele passa a ter a impossibilidade, a incapacidade de confiar em ninguém, né? E o outro floral é o AVM3. Equilibra a energia do pai e da mãe interno. Atua no auto-perdão, ressentimento de situações mal resolvidas com os pais e equilibra os relacionamentos afetivos. Transmuta o ciúme, possessividade e apego emocional, né? Então, esse AVM3, né, quando ele fala que ele equilibra a energia do pai e da mãe interno, né, é o que a gente chama também de equilíbrio do feminino e masculino, né? Que independente do sexo que nós somos, nós temos essas duas energias e elas têm que estar equilibradas, né? Porque quando a gente tem desequilíbrio e desarmonia dessas duas energias, elas se tornam com aspectos assim alterados, né? Quando a gente vê uma mulher muito masculinizada e vice-versa. Me perguntaram aqui qual mantra. Ah, tá. Eu botei o link do mantra no grupo, tá? E botei no chat, que é o mantra que faz a limpeza da cura do feminino. É legal a gente estar se auto-aplicando por 40 dias, estar escutando isso à noite antes de dormir. A gente escuta o mantra para poder estar fazendo a limpeza, tá bom? Quem quiser botar pergunta ali do lado, pode fazer. Tá, a pergunta é se os florais eles podem ser ministrados juntos, tá? Os florais do sistema feminino só podem ser ativados com florais do sistema feminino. No floral de sistema feminino tem várias subdivisões. Você pode combinar aí no máximo 5 florais, tá bom? Você faz uma combinação desses florais para poder estar ativando na água. A VM3 também equilibra os relacionamentos afetivos, né? Então, trazer aí, né, equilíbrio as relações, transmutar ciúme, possessividade, sentimento de não achar que o outro, né, que a gente tem propriedade sobre o outro, tá? Agora, os próximos florais que eu vou estar falando é o da autoestima, segurança e confiança emocional, tá? Então, na lista dos florais etéricos, você tem agora autoestima, segurança e confiança emocional, e são os florais que também deve ser tomado em uma única dose por dia, e são os florais que a gente vai chamar de 100, né? Segurança e confiança emocional, né? Então, que seria o 100, 0, SE 0, né? Este floral, ele vai atuar no sentimento de solidão interna. Tá, fizeram uma pergunta para mim aqui. Podem ministrar, eu posso ministrar o floral AVM1, AVM2 e AVM3 junto? Pode, tá? Não tem problema. Então vamos voltar aqui, né, aos florais da autoestima, segurança e confiança emocional, né? O 100-0, ele atua no sentimento de solidão interna, né? Traz a consciência, o sentimento de valorização pessoal e bem-estar consigo, né? Pode ser usado para você, mulher que tem dificuldade de encontrar um amor. Eu vejo também esse floral, eu indico ele para mulheres que, para não estar sozinhas, se submetem a qualquer coisa, né? Que o medo da solidão é tão grande,
que elas se submetem elas se submetem a estar com alguém porque não querem estar sozinhas, né? Então, esse é um floral indicado para esse tipo de mulheres que ao invés de estarem num relacionamento, esperarem ter um relacionamento saudável, estão se sujeitando a um relacionamento aí não muito bom, né? E perdendo energia, perdendo vitalidade, né? Então, esse floral, ele é indicado para trazer essa vitalidade, é o 100-0, tá? Porque a pessoa, ela vai parar de sentir essa solidão interna, né? E vai começar a se valorizar, a valorização pessoal, né? E se sentir bem consigo mesma. E é legal esse floral também, agora eu lembrei, às vezes as pessoas que têm solidão interna, elas também estão sempre com compulsões de compra, tá? Elas querem tanto preencher um vazio, querem tanto preencher um vazio, se preencher esse vazio, que aí elas querem comprar coisas, né? E aí esse comprar para preencher esse vazio, ele acaba criando esses distúrbios de compra, essas compulsividades, né? Então é claro que os vícios a gente tem mecanismos diferentes, né? Quando a gente não faz o autoconhecimento, a gente quer preencher esse vazio de alguma forma, e aí a gente utiliza mecanismos que às vezes não nos traz vitalidade, né? Nos adoece, né? Porque quando a gente está lá insistindo em comprar coisas, ao invés de estar investindo em conhecimento, estar entendendo por que sentir o vazio, né? Sentir a insatisfação e responder essa insatisfação, né? A gente acaba tendo a insatisfação o momento todo, né? Porque quando acabou de gastar, de comprar, de fazer o que era distração, né? Aquela insatisfação volta, porque ela não foi resolvida. Então, esse floral, ele é importante para essas questões também. É um floral para sentimento de incapacidade, segurança emocional e eleva a autoestima, tá? Então, elevar a autoestima e segurança emocional é uma coisa muito importante. E aqui eu queria fazer um adendo, né, sobre um tipo de tratamento que a gente pode fazer para estar trazendo esse desenvolvimento da criança interior, né? Então, por esses dias eu estava meditando, né? E aí me vieram durante uma apometria como fazer o desenvolvimento da vida emocional, né? O que era a questão durante a apometria, né? Que a pessoa ela não tinha se desenvolvido emocionalmente, ela já era uma adulta, né? Mas tinha um corpo emocional muito infantilizado ainda, então essa criança interior dela era não tinha sido desenvolvida, né? E aí, quando consultado no astral como desenvolver isso, eu quero passar essa experiência para vocês, que eu achei muito legal. Foi orientado, né, a pegar uma gaveta ou uma bolsa, algo que pudesse ser fechado, né? E lá dentro você colocasse um objeto, né? E esse objeto você chamaria da sua criança interior, da sua criança. Então você botaria aquela criança ali dentro, né? E outros objetos também poderiam ser acrescentados. Durante o processo de cura dessa pessoa, a gente acrescentou, era uma necessaire que a gente utilizou, né? Tipo um porta-joia, assim. E a gente acrescentou a criança e colocou símbolos que representavam o amor próprio, a autoestima, amor de pai, amor de mãe, né? Então botamos
tudo que aquela criança, o que aquele adulto falou que ele não tinha para ele se sentir infantilizado, né? Então foi comandado ali que aquela criança ficasse ali crescendo emocionalmente, mas crescendo recebendo todos esses atributos, né? O amor de pai, que ela disse que não recebeu, o amor de mãe, que ela disse que não recebeu, né? A autoestima, segurança, vários atributos ali foram destacados e colocados ali naquele local que seria fechado, né? E seria comandado que aquela criança crescesse, enquanto ela estivesse ali dentro, ela estaria crescendo, e o adulto aqui fora estaria também se desenvolvendo para que a idade emocional batesse, né, com a idade física. E isso foi muito legal, essa dinâmica, tá? Então, se vocês quiserem utilizar depois no atendimento de vocês, é muito legal. E eu vi em um mês o comportamento dessa pessoa melhorar, assim, 70%. Porque ela era muito infantilizada, até nos relacionamentos dela amorosos, e ela começou a ter segurança, né? Ter voz no relacionamento. Ela começou a mudar isso. Então, claro, com essa dinâmica eu apliquei o floral e foi assim uma resposta muito boa, né? Observando o comportamento dessa pessoa. E eu achei muito legal isso. Queria assim compartilhar com vocês essa dinâmica. Se vocês tiverem perguntas, pode botar aqui, tá, gente? Ou então, se vocês quiserem falar alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sônia, então libera o seu microfone. Tem que só liberar o microfone para falar, que durante a meditação eu botei no mudo. Liberou, Sônia? Pronto. Não, não liberou. Libera o seu microfone, que aí você pode falar. Não tá liberado, não. Peraí. Agora, tá liberado, né? Liberou. Agora liberei. Vai, Sônia, fala. Pode perguntar. Em quanto tempo de tratamento para você ver a diferença de comportamento? Em um mês. Em um mês, essa pessoa, ela começou a ter mais segurança. Ela tinha questões de abuso com o marido, né? E ela começou a indagar mais ele, assim, o que eu vi de mensuração, tá? Como eu medi, que ela me trouxe como feedback foi que ela antes aceitava todas as opiniões desse marido, ela aceitava todos os posicionamentos dele, e como se tudo que ele falasse fosse 100% certo e verdadeiro. Depois de um mês, ela começou a questionar e ponderar ele vários posicionamentos, né? E ela começa a ter opinião própria, de não aceitar, né? Isso eu fui vendo assim que eu mediria como mudança, dela não aceitar fielmente antes de pensar e ver se aquilo estava de acordo com os princípios dela. Então foi isso que eu mensurei de mudança, foi um mês assim, né? Então eu achei bem legal a dinâmica da caixa com a dinâmica dos florais. Tá? E a gente vai ver que tem muitas mulheres que elas se submetem a relacionamentos que não são equilibrados porque elas não têm um emocional desenvolvido, né? Então, como é que ela vai ter um relacionamento amoroso se o emocional dela não for desenvolvido pertinente à idade dela, né? Se não condiz com a idade, né? E o que acontece por que acontece, né, da sua idade emocional parar, né? É quando acontece algum trauma, algum choque, né? Por exemplo, sofreu um abuso, né? Na infância ou na adolescência, ou então alguma situação traumática, né? Os pais se separaram,
alguma coisa que a criança ou aquele adolescente entendeu como trauma, aí ela para de desenvolver o seu emocional porque ela entende que sentir causa dor. Aí ela para de desenvolver. Aí ela não processa mais, entendeu? Aí essas pessoas se tornam muito materialistas, essas pessoas se tornam. Elas vão para um outro vertente, né? Então elas vão lá trabalhar com coisas bem objetivas, vão lá para o mundo das exatas, da engenharia, vão trabalhar com isso que é mais seguro, porque o subjetivo, o emocional, é um campo que amedronta elas. A gente vê isso muito em pessoas que fazem doutorado, que chegam num grau de estudo muito alto, mas para elaborar, mas a inteligência emocional mesmo não é desenvolvida, né? Porque ela se esconde atrás dos livros. Pessoas assim. Ok. Tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Tá. Então vamos para o próximo floral, né? O C1 eu já falei, né, que é o sentimento de incapacidade e gera segurança emocional e eleva a autoestima. Esse que a gente estava falando. Agora o 102, floral para todo e qualquer sentimento de culpa e vergonha. Vergonha do corpo, do cabelo, da voz e ações. Então, esse floral, o 102, ele é indicado para pessoas que, como é que eu posso falar? Vergonha do corpo, né? Sabe aquela pessoa que ela tá incessantemente buscando cirurgia plástica, buscando se transformar de alguma maneira, porque ela está totalmente insatisfeita com o seu corpo, né? E apesar do corpo não ter nenhum problema, ela está totalmente insatisfeita, né? Então, por que isso? Porque ela está buscando no externo uma resposta para uma insatisfação interna, né? Então, às vezes, a nossa alma tem anseios que a gente quer explicar no físico, no material, e na verdade não é no físico, no material que a gente que tem que estar explicando isso, né? É uma energia que ela tá ali atrelada e a gente tem que administrar bem. Então, esse floral seria indicado para pessoas superficiais, que estão sempre voltadas para o corpo, que pessoas excessivamente tímidas, né? Porque tem vergonha de tudo, né? Vergonha do corpo, vergonha de ações, né? Então seria esse floral, né? E pessoas também, sentimento de culpa. Sentimento de culpa, eu destaco pessoas muito religiosas, que a religião castrou, né? Sabe quando a religião ela castra, do tipo, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, porque tudo é pecado? Só que quando você está no seu corpo, você entende que você não pode, mas você às vezes sente desejos que não são muito moralmente adequados, né? Depois você vai entendendo isso quando você vai polindo o seu caráter. Mas você pode entender o seu sentimento e entender o porquê que está te levando aquilo, né? Não digo de fazer, por exemplo, vontade de querer matar alguém algum dia sentiu, mas não fez porque existem leis que não permitem isso, né? Mas você entender esse processo, por que você está querendo fazer algo, né? E não se sentir culpado de fazer algo. Então, pessoas muito religiosas, esse floral é muito indicado porque em algumas religiões, né? Elas trazem muita culpa, né? A culpa é o tipo de é uma forma de domínio, né? Às vezes as religiões antigas, elas não davam, né, o poder pra gente, elas botavam o poder no fora, em fora, né? Num ser que ele estava muito longe, né? Era Deus e muito longe, e que a gente era sempre impuro, que a gente não merecia ser feliz, que a gente não merecia nada, a gente só merecia ser punido, né? Então esse sentimento de culpa, esse sentimento de necessitar ser punido, né? Ele é muito forte em algumas pessoas. Então é isso que a gente tem que estar limpando com esse tipo de floral, tá?
E o outro, o último que eu vou estar falando hoje, né? Que é o 100, que é o 103, floral indicado para você que sofreu com rejeição de antigos relacionamentos afetivos e tem receio que aconteça o mesmo, né? Então, a pior coisa que de um sentimento que um ser humano pode sentir é a rejeição, né? E algumas pessoas lidam muito mal com a rejeição, né? Elas acham que é impossível ser rejeitado, né? Então, por exemplo, quando a gente ama alguém e não é correspondido, né? Isso fica um trauma, né? Esse sentimento de rejeição, de ser rejeitado. E a gente saber lidar com isso e limpar essa energia na gente, né? Porque nem sempre isso vai afetar com que você tenha outros relacionamentos saudáveis, né? Quando você fica atrelado ali naquele sentimento de rejeição, né? O que acontece? Você é como se um sentimento antigo, ele não permite trazer lugar para um sentimento novo, né? Então, se você quer um novo amor, você não consegue um novo amor se você está atrelado ali a uma raiva, a uma energia do antigo, né? Então, esses florais, eles têm essa função de estar limpando o antigo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta?